Líder, hoje nós não vamos falar de time nem de liderados, nós vamos falar de você, do seu projeto de vida. Então fica comigo até o final desse vídeo, já curte e lembra de comentar para eu lembrar que a gente está junto e trazer cada vez mais conteúdos significativos. Então quando a gente olha para projeto de vida, né, a construção da jornada profissional, ela precisa considerar alguns aspectos relevantes. Por quê? Porque a gente está sempre caminhando, mas muitas vezes a gente não está consciente de caminhando para onde. E esse onde não é só um cargo, uma posição, mas é o contexto de vida que a gente quer ter. Então, quando a gente olha para uma jornada que a gente quer trazer felicidade, realização e a verdadeira prosperidade, né, que inclui ser feliz, porque na minha visão não existe prosperidade sem felicidade. Então a gente tem que considerar o estilo de vida como um todo. E aí eu vou trazer hoje um tripé, que é o tripé do pensamento a longo prazo, para a gente construir esse caminho. Então, esse tripé tem 3 etapas. A primeira é a antecipação. Significa eu, de fato, olhar para o futuro, olhar para o longo prazo, entendendo os mecanismos, as tendências. Então, quando eu olho, por exemplo, para a minha área de atuação, né? Quais são as tendências que estão se manifestando em relação ao meu trabalho, à minha contribuição para o futuro? Então, por exemplo, no meu caso, a gente tem a questão da inteligência artificial. O como a inteligência artificial pode afetar o meu trabalho como mentora, como palestrante, como condutora de workshops em empresas, né? A gente já está sentindo os efeitos disso, mas eu preciso olhar e ver, ok, então existe essa tendência, existem diferentes possibilidades, e quando você olha para o seu mercado, para aquilo que você está disposto a continuar contribuindo, ou mesmo uma possibilidade de mudança, né, de carreira, olhar para aquilo que está emergindo faz com que a gente tenha um panorama maior da realidade e consiga tomar decisões mais assertivas, pensando então no futuro, né? 5 anos, 10 anos, o que parece estar emergindo para esse contexto. O segundo ponto e mais importante são as nossas escolhas. Então, quando a gente tem um campo de possibilidades, a gente entende que pessoas diferentes podem fazer escolhas diferentes porque vê um valor diferente naquilo que ela vai viver. Então, as minhas escolhas precisam estar alinhadas aos meus valores pessoais. E quando eu tenho isso claro, quais são os meus valores, o que é inegociável para mim, como eu quero despender meu tempo, como eu quero estar desfrutando da minha vida daqui a 10 anos, por exemplo, isso faz com que eu tenha escolhas diferentes do que uma outra pessoa que tem um trabalho parecido com o meu, né? Mas tem outros valores a considerar. Então, quando você tem essa clareza, você consegue alinhar as suas escolhas de hoje, das oportunidades que está tendo hoje, ou das situações difíceis que você está vivendo. Você precisa tomar uma decisão. Por exemplo, permanecer no mesmo lugar que está trabalhando, na mesma empresa, ou de repente olhar para o mercado, permanecer na mesma profissão, ou de repente buscar novas oportunidades. O quanto você vai investir de tempo e energia para realizar um sonho profissional, ou quanto você vai também demandar sua energia, o seu tempo para os seus sonhos maiores de vida, como construção de uma família, de relacionamentos profundos, de ter tempo talvez para desfrutar de outros aspectos da vida de uma maneira mais plena. Então, essas dimensões da vida como um todo que eu quero ter, que eu desejo, que me traz alegria, elas são importantes a cada escolha profissional que a gente faz. E aí o terceiro ponto, então a gente teve o primeiro, antecipação. Segundo, escolhas. Aí no terceiro ponto a gente vai para a visão pragmática, que é como materializar, tangibilizar as minhas escolhas, que aí sim entra construir um plano de ação, trazendo então o que eu devo fazer e quando, né? Colocando prazos, colocando marcos. O que eu devo fazer no próximo semestre? O que eu tenho que realizar, construir, entregar, né, dentro desse meu projeto no próximo semestre, no próximo ano, né? Ou ir colocando isso, distribuindo ao longo dos próximos períodos de tempo. Quando a gente tem esse alinhamento, né, dessa visão de futuro, com escolhas conectadas com o que faz sentido e o passo a passo muito claro e definido, a gente tem mais força interna, tem um espírito de fortaleza para continuar dando os passos mesmo quando a gente encontra obstáculos no caminho, né? Porque a gente tem daí um propósito, uma direção clara a seguir, e essa direção nutre a gente de tal maneira que a gente tem realmente essa capacidade de, às vezes, superar um obstáculo, né? Ou contornar esse obstáculo. Ou talvez fazer pequenas novas escolhas alinhado com essa direção maior, com essa escolha macro daquilo que eu quero viver. Então,
Quanto você tem parado para refletir sobre o seu caminho? Está te levando onde você quer chegar? Porque às vezes a gente está no automático, caminhando, caminhando, correndo, né? Na verdade, nessa vida agitada, correndo esbaforido, mas quando chega num lugar, é um deserto. É um lugar onde eu não queria estar. Então, pare um pouquinho, coloque tempo na sua vida para você olhar para dentro, olhar para fora e fazer essa combinação, né? Da minha escolha, do meu movimento, para o cenário que eu quero construir, para a minha vida como um todo, né? Pensando em todos os aspectos, uma visão muito sistêmica, ver que está tudo conectado. Então, a vida que eu quero ter como um todo. E aí sim, a gente consegue dar passos consistentes e chegar a um resultado muito mais próspero na realidade. Fez sentido para você? Comenta aqui para a gente poder expandir a nossa consciência e também ter mais força para juntos caminharmos em direção a algo que de fato tenha valor.